Sou Bruno Guimarães, aluno do programa de pós-graduação em agroenergia da Universidade Federal do Tocantins. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma palestra em relação aos combustíveis e tecnologias para veículos e seus impactos ambientais. O trabalho é orientado pela professora doutora Yolanda Vieira de Abreu, está sendo ministrada de acordo com a disciplina de agroenergia 1. Antes de iniciar o tema, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão em relação ao momento que a gente vive. Se não fosse esse momento, certamente a gente estaria reunido dentro de uma sala fazendo essa apresentação. Vocês teriam saído de casa e se deslocado para o local para a nossa apresentação. Vocês já pararam para imaginar qual tipo de combustível vocês utilizariam para ir nessa apresentação? Qual meio de transporte? E qual o combustível, por exemplo, que esse meio de transporte estaria utilizando? Se fosse um ônibus, um Uber, ou até mesmo um carro próprio. E quais os impactos ambientais que esses combustíveis poderiam estar gerando? E através desses impactos ambientais, talvez poderia mudar a escolha do tipo de combustível que você poderia usar. Então, por isso, a gente está fazendo um link com essa locomoção para a apresentação. Se estivéssemos nos dias normais, não estivesse em meio de uma pandemia, essa locomoção ela é imprescindível, e a rapidez que ela mudou as nossas vidas nos últimos séculos, trazendo as novas tecnologias, como a luz elétrica, o automóvel, marcaram profundamente a maneira de viver das pessoas. Realizou-se e realiza-se continuamente uma revolução invisível. Então, cada vez mais a gente está se transportando. Hoje em dia, a gente não tem mais aquela preocupação se vai trabalhar um pouco longe de casa, porque os meios de transporte vêm se evoluindo. O meio que a gente locomove também vem se evoluindo. Cada vez mais o transporte coletivo vem buscando soluções para esse transporte de massa e para facilitar a nossa vida. Ultimamente também, os aplicativos de mobilidade aí, trouxeram às nossas vidas uma comodidade muito grande. A gente divide a locomoção, ou paga só o valor de deslocamento justo para se transportar. Então, essa mobilidade vem sendo, essa revolução dessa mobilidade vem acontecendo de forma contínua. O automóvel trata-se de uma necessidade social, levando em consideração a necessidade das pessoas em se locomover. Apesar de ter essas questões de aplicativo de mobilidade urbana, o brasileiro em si, assim como mais ninguém, não deixa de ter o seu carro próprio, por ver como uma necessidade. Às vezes tem uma questão de emergência, de levar alguém no hospital, de sair no final de semana com a família, mesmo com essa facilidade, e às vezes é apresentado alguns cálculos que demonstram que nem compensa ter o veículo com esses aplicativos de mobilidade, mas o ser humano e o brasileiro mais ainda não abre mão de ter o seu veículo, tendo isso como uma necessidade social. Com isso, a grande importância do entendimento da energia faz com que esses veículos se movimentam. Então, uma vez que a gente tem um veículo, a gente também tem que pensar na energia que esses veículos vai ter a necessidade para se movimentar. E cada vez mais a gente tem a preocupação que tipo de combustível é aquele veículo. Até a tomada de decisão na hora de compra, também é avaliado a questão do combustível que vai ser utilizado para se locomover. Um breve histórico de veículos, o engenheiro francês Nicolas Joseph, em 1969, criou a carruagem movida a vapor. Funcionava queimando carvão. O motor à explosão foi descoberto em 1850. No final do século XIX, o Carl Benz montaram 2 fábricas de automóveis movidas a gasolina. Após se uniram aí para fundar a famosa fábrica de veículos, a Mercedes-Benz. Então, a evolução do veículo ao longo da história, a primeira aí, a carruagem movida a vapor, funcionando queimando carvão na carroceria. Depois foi criado o motor à explosão em 1850, e no final do século XIX, aí, essa evolução das fábricas de automóvel movida a gasolina.
Para a gente entender melhor como funciona o motor, né, de combustível, de combustão interna, é preciso a gente entender um pouco a parte de mecânica, né? Uma parte introdutória de mecânica, como que funciona essa questão para que o veículo se movimenta, para transformar essa energia química em energia cinética, né? O veículo tem esses 4 momentos, que é a admissão, compressão, a combustão e a exaustão, né? O pistão, ele se comprime com ar de combustível, com combustível e ar, e aí faz a queima, né, a combustão daquele combustível que está interno, a explosão empurra o pistão para cima e para baixo, fazendo com o motor se movimente. Entendendo melhor os 4 tempos, o tempo de admissão, né, o primeiro momento é a admissão do combustível, onde o veículo admite o combustível que está no tanque. O momento 2, que é o momento de compressão, ele comprime o combustível juntamente com ar, que vem da frente do motor, passa pelo filtro de ar e entra pelo motor, e a combustão, né? E o 4º momento é a exaustão. Na combustão, explode o combustível e faz com que o pistão se movimente para cima e para baixo, fazendo que aí crie o movimento, né? Para a gente entender, né, além da teoria do fogo, a gente consegue perceber que, para que necessário, precisa do combustível, do calor e do comburente. A vela a função do calor, que é a fonte de ignição. A vela ela dá ali o start para que acontece o combustível, é uma eletricidade, uma fonte de ignição, como se estivesse ligando um isqueiro na gasolina. O ar, que o comburente vem do filtro de ar, e o combustível. Tendo esses 3 elementos, existe a combustão. E os produtos da combustão, a exaustão, né? E a gente vai falar mais à frente que é os impactos ambientais que causam nessa queima, né? Porque essa queima desse combustível não é completa. A produtividade dela não é 100%. Então, a gente já entrando nos tipos de combustíveis, né, mais tratando da combustão interna, a gente pode começar com o mais famoso, mais utilizado no país, que é a gasolina, que é um combustível energético para motores de combustão interna com ignição por centelha, né, ciclo de Otto, composto de frações líquidas leves do petróleo, cuja composição de hidrocarbonetos varia desde C5 até C10, ou C12, né, de acordo com a ANP. A gasolina é líquida, volátil, inflamável e constituída quimicamente de hidrocarbonetos. A gasolina que conhecemos é um produto derivado do petróleo, em que seu estado natural é um líquido pastoso. Então, é o combustível mais utilizado no país, é o combustível que a gente sempre utiliza, até mesmo por conta do rendimento do motor que ela nos proporciona, né? A gente vai ver outros tipos de combustível que tem um rendimento menor. O processo de obtenção da gasolina, né? A gente percebe que apenas 40% do petróleo bruto destilado é gasolina. No entretanto, a gasolina é um dos produtos mais fabricados nas empresas de petróleo. Então, tem uma ilustração de uma refinaria de petróleo, né? Tem a torre de fracionamento do lado direito, iniciando ali no armazenamento do petróleo, que é essa caixinha preta, passando por uma bomba, que passam para a fornalha, né? E aí, dessa fornalha é encaminhado para a torre de destilação. Vocês podem perceber que nos números aí, são os tipos de combustíveis, né? À medida que vai subindo nessa torre de fracionamento, vai sendo retirado os combustíveis. Então, tem os resíduos, né? Que é a parafina, o asfalto fica na parte de baixo, o óleo lubrificante, óleo combustível, querosene, e na parte de cima a gasolina, e em cima sai o gás natural. Então, a gente vai perceber essa figura mais para frente também, repetir ela para a gente perceber os outros combustíveis que oriundos do petróleo. A gasolina tem vários tipos, né? A que a gente mais conhece é a gasolina comum, mas antes dela tem a gasolina que é sem adição de etanol, que é um combustível produzido a partir de processos utilizados nas refinarias, nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos formuladores, destinados a veículos automotivos dotados de motores de ignição por centelhas, isentos de componentes oxigenados. Mas a gasolina que a gente utiliza é a gasolina comum, né, que é um combustível obtido da mistura de gasolina,
e o etanol anidro combustível, nas proporções definidas pela legislação em vigor, que a gente vai perceber qual que é essa quantidade mais à frente. Tem a gasolina de pirólise, né, que são frações de produtos na faixa de gasolina gerada na pirólise, de nafta petroquímica, ou seja, produto resultante da pirólise, de onde são retiradas frações leves, né, posteriormente a quantidade de frações primárias, são retiradas correntes de C9 e aromáticos. E o gás, a gasolina natural, que é a mistura de hidrocarboneto que se encontra na fase líquidas em determinadas condições de pressões e temperatura, composta por penteno e outros hidrocarbonetos pesados, obtida em separadores especiais e em pequenas usinas também, umas formas de usinas que servem para beneficiar esse combustível. Pode ser misturada a gasolina para especificação de reprocessada ou adicionada à corrente de petróleo, né? De acordo aí com o dicionário do petróleo em língua portuguesa, né? Tem aí esses vários tipos de gasolina. A que a gente mais conhece, mais utilizada, é a gasolina comum. Dentro das gasolinas também vendidas nos postos, né, existe a diferenciação em relação à octanagem, né, que é a resistência de um determinado combustível à detonação. Para a gente observar a gasolina comum, né, o índice de octanagem dela é de 87, né, presença de aditivos, né, não tem nenhum aditivo. A gasolina aditivada, que é a mesma gasolina comum, mas com aditivos, né, como, por exemplo, detergente, que dispersantes com as funções de manter o sistema de combustível e bicos injetores limpos, né. Então, às vezes você chega no posto de gasolina, sempre te oferece essa gasolina aditivada, até um preço um pouquinho maior, às vezes está o mesmo preço, mas a qualidade dela, o benefício dela, ela que faz essa limpeza nos bicos injetores. Então, às vezes, o carro está falhando, é interessante você fazer esse uso desse aditivo, né? Ou seja, a gasolina aditivada, ou então mesmo a gasolina comum, e você tem os aditivos no posto de gasolina que você pode comprar e fazer a mistura no próprio tanque de combustível. E aí já tem as gasolinas mais, né, como se diz, gourmetizadas, né? Premium e pódio, né? Que tem um índice alto de octanagem, que é mais... né, servem mais para carros de alta potência. Então, ela precisa, os carros de alta potência precisam de uma octanagem maior, uma compressão mais bruta, né? Então, ele tem essa alta octanagem para liberar uma potência maior no veículo. E tem a gasolina Pódio, também, que é revendida pela Petrobras, tem um índice de octanagem de 95%. E baixo teor de enxofre também é uma das qualidades dessa gasolina. Para a gente entender a composição do preço da gasolina, até mesmo porque isso é um fator determinante para a escolha do tipo de combustível, né? Então, a gente até percebe-se que as pessoas têm a consciência ambiental, mas, infelizmente, o preço é um fator determinante para a escolha do combustível. Então, a gasolina, ela é composta, né, aí por 73% da gasolina de tipo A e adicionado 27% do etanol anidro. Então, o preço do barril do petróleo também entra na composição da gasolina, a variação, e o preço do etanol também varia, de acordo que varia o etanol, varia o preço da gasolina, né? Então, ela é aí, né, distribuído em 20% dos preços de revenda da distribuidora, o 11% é o custo do etanol anidro, 33% é imposto ICMS, 18% também imposto CITES, PIS, PASEP, COFINS, e apenas 18% é o valor da Petrobras. Então, a gente percebe aí que o valor da gasolina, quando sai da Petrobras, é um valor relativamente baixo em relação ao preço que a gente compra na bomba, né? Então, aí incide aí o transporte, o valor de impostos e o lucro da revendedora também, da distribuidora, né? Então, e o lucro do posto de gasolina. Então, esse valor chega para a gente composto dessa forma, né?
Só voltando em questão da composição aqui do preço, para a gente finalizar a questão da gasolina, a gente sabe que os impactos ambientais, se a gente for levar em consideração toda a cadeia produtiva, tem vários impactos ambientais a ser citados, mas aqui o objetivo desse trabalho, dessa palestra, o objetivo é relativo ao uso, né? Teve outras apresentações de outros alunos em relação ao ciclo de vida, que seria interessante fazer essa reflexão até nos outros combustíveis que será apresentado, para a gente observar que os impactos ambientais não estão só também no uso, né, mas assim, em todo o seu ciclo de vida de produção. A gasolina, né, libera aí gases que são prejudiciais à camada de ozônio para aumentar o efeito estufa. E a utilização, ela não é considerado um combustível de fonte renovável, porque ela é oriunda do petróleo, né? O petróleo é retirado das profundezas da nossa terra, né? E o tempo que ele leva para se renovar é muito grande pelo tempo que a gente usa. A gente vai perceber que existem outras fontes de forma renovável. Então, considerando esse tempo geológico, né, que a gasolina, o petróleo demora para se renovar, então não é considerado um combustível de forma renovável. Aqui a gente vai falar sobre o etanol, né, que é um combustível de produção de forma renovável, né? Aí tem sua forma de CH3, CH2 e OH, que é um álcool etílico, pode ser obtido a partir do processamento e fermentação de cana-de-açúcar, milho, beterraba, batata, entre outros, né? Na indústria sucroalcooleira brasileira, a cana é a matéria-prima mais utilizada e pode ter dois destinos, a produção de açúcar ou etanol, né? Mais uma vez aqui a gente vai perceber que a questão do preço de mercado vai variar muito até na escolha da quantidade de produção de etanol e de açúcar, né? O açúcar, quando está com preço de mercado alto, as usinas produzem mais açúcar. E vice-versa também acontece. Quando o etanol está com preço compensatório, é produzido mais etanol. Atualmente, no Brasil, produz etanol de primeira geração, que esse etanol é produzido através, por exemplo, do fruto, da própria planta, da própria matriz energética ali, que é no exemplo aqui, cana-de-açúcar ou batata, e segunda geração. Segunda geração, no caso, é produzido dos resíduos, né? Os automóveis que circulam no país utilizam duas categorias de etanol, o hidratado e o anidro. O hidratado é utilizado diretamente nos motores desenvolvidos para esse fim, ou para motores com tecnologia flex. O anidro é misturado à gasolina, sem prejuízo aos motores, em proporções variáveis, de acordo com a legislação. O etanol tem sido considerado uma alternativa de diminuir problemas ambientais e energéticos no mundo, em razão da escassez e alto preço dos combustíveis fósseis e da poluição por eles causadas. Como eu disse anteriormente no combustível de gasolina, tem a emissão dos gases que prejudica aí o aquecimento global, aumenta o aquecimento global e prejudica o efeito estufa. Se você observar nessa figura aqui também, que é o ciclo de carbono de um etanol, da produção, na utilização, você vai ver que também é emitido aqui após a figura do carro aqui, né, utilizado, é emitido CO2. Aí você fala, mas a gasolina gera CO2, o álcool também CO2, então não faz diferença no uso, né? Então, percebe-se que faz diferença em relação ao impacto ambiental. Por quê? Porque quando a cana, por exemplo, a milho, é uma cultura que vai ser utilizada para a produção de etanol, ela já fez a absorção do carbono que seria utilizado para a produção, que vai ser emitido lá no final da produção. Então, a gente considera como fonte renovável, porque a produção de uma cultura ela é anual, e esse carbono que é emitido, esse dióxido de carbono que é emitido no final da produção, no final da utilização do etanol, ele já foi capturado pela cultura lá no início, através da fotossíntese. A gente sabe que a fotossíntese, as plantas captura aí gás carbônico e emite oxigênio para a atmosfera. Então, através da fotossíntese, ela já captou esse carbono, já sequestrou, como é o termo utilizado aí na área de meio ambiente.
Então, a gente tem aqui, né, o ciclo do carbono, a plantação da matriz, né, a produção do etanol, a separação, passada aí pelos postos de gasolinas e utilizado nos veículos, fazendo a queima de combustão, como já foi citado anteriormente, liberando os gases, né, de efeito estufa, dióxido de carbono. E aí, na próxima, né, cultura que for produzida, olha para vocês verem, já foram absorvidos pelas plantações, pelas culturas aí, esse CO2. Então, por isso que os impactos ambientais da utilização do etanol menores do que de outros combustíveis de fontes fósseis, né? Então, aqui, por isso que a gente fala que é de fonte renovável, com combustíveis oriundos de biomassa, entre as diversas fontes energéticas. O etanol tem um grande potencial para reduzir o uso de combustíveis e fontes fósseis, a gasolina e o diesel. Mas, mais uma vez, a gente vai entrar no contexto de questões mercadológicas, né? Questão de valor para a decisão a escolha de combustível. Nós, o pessoal que está aqui no Tocantins, né, vai saber o que eu estou falando. Nos postos de gasolinas aqui tem etanol, mas quase ninguém utiliza o etanol. Isso eu estou falando em pão. Se a gente perceber alguns postos dos interiores aí, se você procurar etanol, não tem nem disponibilizado para comprar. Então, como é que o consumidor vai ter a consciência de fazer a escolha do combustível em relação aos impactos ambientais, se o preço, a precificação também não colabora com essa tomada de decisão? Então, precisa de políticas para incentivo da produção de etanol e para que a população possa ter essa tomada de decisão, né? Nem que seja o preço equiparado ao outro combustível, e ele toma essa decisão pela questão de causar um menor impacto ambiental ao meio ambiente. Para vocês fazer um comparativo com os combustíveis aí de fonte fóssil, uma tonelada no campo de cana-de-açúcar, né, tem 153 quilos de açúcar. Né? Desses 153 quilos de açúcar, cerca de 85 litros de etanol será produzido. Dessa uma tonelada ainda sobra 273 quilos de bagaço de cana, com 50% de umidade. E ainda tem, né, 598 vezes 10 a terceira aí, quilocaloria. Né? Então, ou seja, existe uma grande energia ainda nessa bagagem de cana. Por isso que é tão importante os estudos da produção de etanol de segunda geração. Né? Tanto na questão de produção de etanol, mas também na questão de eletricidade, que pode ser produzido através desse etanol, dessa fonte do bagaço de cana, né? Nessa questão dessa caloria aí. Pode ser produzido tanto etanol, que tem estudos dentro da nossa universidade para a produção de etanol aí de segunda geração através do bagaço de cana, e outros resíduos de outras culturas, né? Eu falo bagaço de cana, mas também pode ser considerado outros resíduos de outras culturas que pode ser produzido etanol. A cana-de-açúcar é o mais utilizado no nosso país. E ainda tem 165 quilos de palha, né, com 15% de umidade, que também pode ser transformada aí em etanol. Então, a gente conclui que cerca de 38% do conteúdo energético da cana não tem aproveitamento adequado. Mais uma vez, esse dado mostra o quão é importante os estudos realizados em agroenergia e de produção de etanol aí de segunda, terceira geração, né? Porque tem ainda fonte de energia que ainda não é aproveitada. E mesmo assim, ainda a cana-de-açúcar, se você consegue perceber que uma tonelada, né, produz aí a quantidade de equivalente a 1,2 barril de petróleo. Então, ainda, mesmo assim, ainda é compensatório, né, em termos aqui de produtividade, de volume. Então, a gente também tem que lembrar que tem questões de valor de precificação, mas em termos de produção é mais vantajoso. E existem também usinas que produzem energia através dessa cogeração, com capacidade instalada hoje aí de 235 usinas, de 2,9 gigawatts, né, de acordo com a ANAEL. Então, além do combustível também, esse resíduo é produzido energia para que possa ser consumido ali na usina mesmo. Tem horários de energia de horários de pico, que a energia elétrica
oriunda da concessionária mais cara, então passa a ser benéfica essa produção de energia através, né, do bagaço de cana ali. Que para a gente entender um pouco também a evolução do biocombustível no Brasil. Em 1973 teve o primeiro choque do petróleo. A partir daí o Brasil, em 74, criou o Proálcool, que foi um programa de incentivo à produção de etanol do setor sucroalcooleiro, né? E aí já passou a criar legislações para ser adicionado 4,5 em 1977 o volume de álcool na gasolina. Aí foi subindo aos poucos a questão de porcentagem de álcool à gasolina para incentivar o setor. Em 1980 teve o segundo choque do petróleo. Então o álcool aí criou forças, né, em relação ao nosso país, tanto que a produção de carro a álcool, né, representava mais de 90% do total de venda. Quem aí tem a minha idade, por exemplo, aí 32 anos, aí, o pai, lembra que o pai sempre teve carro a álcool, né? Sempre alguém na família deve ter costume de ter um carro a álcool na família. Meu pai, por exemplo, tinha um Monza, eu lembro na época, a álcool. Lá em Minas, naquela época de frio, tinha dificuldade do carro pegar, né? Lá mais na frente a gente vai ver as tecnologias do veículo que já não tem mais esse problema, mas o álcool aí tem um ponto, né, de fulgor, acredito, por volta de 16 graus, então abaixo disso você tem dificuldade do funcionamento do motor. Em 1985, essa porcentagem já chega a 22%. O preço da gás, em 1989, o preço do petróleo cai, a gasolina se equipara ao álcool. Em 92 tem a Rio 92, a REC 92, que assina, né, o marco sobre as mudanças climáticas, então incentiva mais a relação da produção de combustíveis de fontes renováveis. Em 90, o álcool passa a representar 20% a 25% da gasolina, então já adicionado aí esse teor maior na composição da gasolina. Em 2003, tem o lançamento dos carros biocombustível. Olha a evolução, né? Já passa a você poder utilizar os dois combustíveis no veículo, né? Então fica a critério da escolha. E a escolha sempre é feita de acordo com o preço. Pelo menos as pessoas que eu tenho mais contato, eu mesmo, né, apesar de ser estudante graduado em engenharia ambiental, tenho a consciência ambiental em relação a isso, sei dos impactos ambientais que é causado, mas a gente sempre chega no posto e olha aquela plaquinha, né? Porque a gente sabe que a gasolina, o álcool rende 70% do que a gasolina. Então, se o álcool tiver acima de 70% do preço, não compensa utilizar o álcool. Só estou falando de forma levando em consideração questões de valores, né? Então, a medida de falar de compensa, não, tem outros fatores que estão embutidos nessa questão, mas eu estou falando em questão de valor. Em 2005 é lançado o Programa Nacional de Biodiesel, né, que aí já entra o programa da Renova Bio, tem a questão de terceiro choque do petróleo, e aí também incentivar as questões do biodiesel ao longo do tempo, né? Na adição de biodiesel no diesel também, da mesma forma do etanol na gasolina, do biodiesel no diesel, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Diesel é um óleo composto formado principalmente por átomos de carbono e hidrogênio em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio. Combustível derivado do petróleo, da mesma forma, inflamável mediante tóxico, volátil, límpido, isento de material em suspensão e com odor forte e característico, né? Ele é utilizado em motores de combustão interna também e de ignição por compressão, motores de ciclo de diesel, de automóvel, furgões, ônibus e caminhões. Aqui, de novo, aquela figura para a gente relembrar, né, a torre de destilação, aonde que é fracionar aqui o óleo diesel, né? Então, novamente, armazenado de petróleo, é passado pela fornalha, e o óleo combustível aqui está na figura 3, né? Ele é retirado aí, nesse momento, o óleo combustível, né? Que é a partir do refino do petróleo, obtém-se pelo processo inicial de destilação atmosférica, entre outras frações denominadas de óleo diesel leve e pesado.
básica para a produção de óleo diesel. A elas podem ser agregadas outras frações, como nafta, o querosene e gasóleo leve de vácuo, né? Leve vácuo, resultando no produto conhecido como óleo diesel. No Brasil, o consumo de diesel automotivo se restringe basicamente ao setor agrícola e de transporte rodoviário, né? A maioria do nosso transporte rodoviário é feito por caminhões e esses caminhões utilizam diesel, né, para esse transporte. No setor agrícola também é feita essa utilização de uma grande proporção do óleo diesel. O diesel consumido no Brasil pode ser produzido pela Petrobras, por outras refinarias instaladas no país, pelas centrais petroquímicas particulares, ou ainda importados por empresas autorizadas pela ANP. Então, ele pode ser aí produzido tanto pela nossa empresa estatal, mas também pode ser outras usinas instaladas no país, até mesmo de importação. Desde janeiro de 2008, é obrigatório que todo óleo diesel automotivo vendido no Brasil seja misturado com biodiesel, um combustível renovável produzido por usinas privadas ou da Petrobras, a partir de óleos vegetais ou gordura animal. Então, aí está apresentada essa figura do RenovaBio, que é um programa que incentivou e obrigou, de forma de lei, a adição de óleo de biodiesel no diesel também, como foi feito anteriormente citado o etanol à gasolina. Mais uma vez, o diesel é de oriundo de petróleo, né, de origem fóssil. Já o biodiesel, a gente vai citar aqui, que ele é oriundo de culturas renováveis. Aqui é a nossa figura, novamente, do ciclo, para entender do biodiesel. O óleo vegetal é retirado de alguma cultura, pode ser de uma cultura perene, né, ou até mesmo de outro tipo de culturas anuais. De outras culturas anuais. É produzido o biodiesel, né? O biodiesel é utilizado no veículo, o veículo é emitido CO2 da mesma forma, e no ciclo, novamente, ele é capturado pelas plantas, né? Pela cultura que é produzido esse óleo diesel. O biodiesel é um combustível renovável produzido a partir do óleo vegetais ou gordura animal, processo convencional, né? Que é o óleo mais a adição de álcool. Ele é produzido biodiesel e tem um subproduto que é a glicerina. O processo é feito pela Petrobras, grão mais etanol, biodiesel mais glicerina, que é o produto, e mais a torta de resíduo. As características do biodiesel, né, boa lubricidade, elevados índices de cetano, ausência de enxofre, baixa emissão de CO2 para a atmosfera. Eu não falei, aqui não tem tanto informações do biodiesel, porque teria uma apresentação relacionada ao RenovaBio, né, e ia falar bastante do biodiesel, mas é interessante apresentar ele aqui para vocês entenderem também que o biodiesel pode substituir o uso do diesel, que é de origem fóssil, né? E o biodiesel é de questões, vem de origem de culturas renováveis. E mais uma vez, para vocês perceberem as tecnologias que são utilizadas aí no óleo diesel, né? Chega também no posto, você consegue perceber que tem vários tipos de diesel, né? O S10 e o S500, que é o diesel comum. Então, aí tem as diferenças, né? O aspecto dele, o S10 é líquido, limpo, isento de materiais de suspensão. O S500 também a mesma característica, né? O odor também é bem característico dos dois. O ponto de fusão, que é o ponto, né, de congelamento, o ponto de fusão e o ponto de congelamento, também é a mesma temperatura. Ponto de ebulição, a mesma temperatura. Ponto de fulgor também. Vocês vão perceber que as diferenças estão nas questões do benefício que traz um motor para o motor de diesel, né? Em questões de desgaste às peças do motor a diesel, né? Então, o motor a diesel é um motor que requer manutenção, né, com mais periodicidade, e o diesel S10
além de trazer mais benefício de questões para o motor, existe questões de enxofre, de uma menor quantidade de enxofre também, que é causado um menor impacto ambiental, devido à queima, né, do combustível. O produto da queima do combustível, existe aí os gases que é eliminado ali por escapamentos, aqueles gases têm efeito, né, no aquecimento global, né, e a gente percebe que o aumento desse uso desses combustíveis de origem fóssil, né, tem impactos ambientais significativos na vida das pessoas. A gente perceber também a composição do preço do diesel, né? Ele é composto por 36%, o custo da Petrobras, né? Tem os impostos aí que é de 11% e 16%, ICMS, CITES, PIS, PASEF, CONFINS, né? Como de costume. 11% é o custo do biodiesel, que é adicionado ao diesel, e as distribuições e revendedores ficam com 27%. Né? Essa é a composição do preço do diesel. As cadeias de comercialização e a composição dos preços, né? A Petrobras é produtora, tem também os biodiesels importados, ele é consumido e encaminhado para as distribuidoras. Nesse caminho também tem a produção do biodiesel, que é adicionado ao diesel, e ele é encaminhado para as indústrias, que pode comprar direto nas distribuidoras, ou então no posto de revendas de varejo, que a gente compra direto no posto de varejo. Então tem um consumidor final. Isso é o ciclo e a cadeia de comercialização do diesel. Agora a gente passa já a entrar em alguns tipos de combustíveis, né? Como exemplo, os veículos que a gente vai utilizar, que tem um menor impacto ambiental na questão de emissão e muito também na questão da produção do combustível, né? O veículo elétrico é um exemplo disso, né? Veículos elétricos são utilizados automotores que utilizam pelo menos um motor elétrico para acionamento das rodas, se caracterizam principalmente pela alta eficiência energética e o baixo ou nulo nível de emissão de poluentes e de ruído, né? Então, existe aquela queima de combustível, né? E, por consequência, não tem emissão, ou quando tem, muito baixa de poluentes aí pelo escapamento. O veículo elétrico, como a gente pode observar na figura, ele é esquematizado aqui, ele é formado por uma caixa de armazenamento de energia, uma baterias, né, para ser mais claro, tem um motor elétrico gerador, que vai fazer essa geração de energia para carregar as baterias, e as baterias vai acionar a caixa de motor, a parte do motor. Então, esse gerador vai gerar essa energia através do movimento, né? E vai carregar essas baterias. Tem atrás a caixa de armazenagem, né? E ele é carregado em tomadas, né? Claro, tomadas específicas. Existe ponto em outros países já de primeiro mundo, pontos de carregamento desses veículos elétricos. Você pode carregar em casa, mas caso for fazer uma viagem, pode carregar também nesses postos específicos para esse tipo de veículos. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem esses postos de combustíveis, né, de recarregagem desses tipos de veículos, mas em outros países já tem essa possibilidade. Então, algumas vantagens aí, né, formas de utilização dos veículos, né? Veículo elétrico tem umas misturas de, né, um pouco elétrico, um pouco a combustão, até mesmo por conta dessa necessidade de ter postos, né, para onde a gente vai carregar esses veículos. Então, um veículo elétrico a bateria, ele é ocasionado por um ou por mais motores elétricos, cuja energia é suprida por uma ou mais baterias instaladas a bordo. Já existe o veículo elétrico híbrido, esse já é mais comum aqui no país, né? Já tem uma montadora que já comercializa esse veículo. É um veículo acionado por um motor elétrico, cuja energia é suprida por um gerador e uma bateria instalada a bordo. O termo híbrido se deve ao fato de que no seu acionamento ele conta com um motor a combustão interna, usado nos veículos convencionais, alimentado por combustível líquido, né? Então é uma mistura, né? Ele usa o motor de combustão para ali dar
quando não tiver essa energia elétrica, ele usa esse combustível, né? Então, aí tem histórico de que esse veículo tem faz um rendimento muito grande utilizando esses veículos, né? Já o veículo, o Prius, da Toyota, ele é dessa forma híbrido. Então, assim, o rendimento dele é grande em relação a outros veículos, né? Ele costuma, as pessoas chegam a falar que faz 20, 22 quilômetros com 1 litro de gasolina, mas ele não utiliza só a gasolina, né? Ele também está utilizando o motor elétrico. É um veículo elétrico de célula combustível, que já é um veículo que é uma tecnologia já avançada. Alguns estudos estão sendo realizados, mas parece ser promissor. A energia elétrica é gerada a bordo através de um processo eletroquímico, em que a energia do hidrogênio combustível é transformada diretamente em eletricidade. A energia elétrica produzida alimenta os motores elétricos e recarrega as baterias. A frenagem regenerativa aciona quando o freio é pressionado para reduzir a velocidade. Transforma a energia cinética do veículo em energia elétrica, que é armazenada na bateria. Então, até vocês podem perceber que até a questão de frenagem, já todo o veículo, todas as peças, todos os movimentos, a produção de energia, ela é também armazenada em uma bateria para que você possa utilizar depois. Existem os trolebus, né, que similar aos ônibus convencionais, que rodam por meio de pneus de borracha, que não rodam por meio de borracha, né, e sim sobre trilhos. Que não sobre trilhos, é por meio de pneu de borracha. A energia elétrica chega através de hastes que ficam sobre as carrocerias, e que estes permanecem em contato com fiação específica, rede elétrica que acompanha seu percurso. Na cidade de São Paulo, hoje é clássico ver esses ônibus aí, né, que são ligados à rede de energia, e o seu percurso está todo ligado a ele. Então, ele é movido a eletricidade, mas é carregado por uma fonte de energia fixa, né? Existe também o veículo solar, que é um veículo elétrico alimentado por energias solares obtida através de painéis localizados à sua superfície, geralmente no teto. Células fotovoltaicas convertem a energia do sol diretamente em energia elétrica. Como acontece na casa da gente, né? Da gente não, porque eu também não tenho energia elétrica, mas eu falo a casa de grande parte também, principalmente do palmense, que tem um programa Palma Solar. Tem muita gente que tem energia solar em casa, né? As placas fotovoltaicas, ela é convertida em energia elétrica, e essa energia elétrica faz o movimento do carro. Vantagem, né? E as desvantagens. Porque quando a gente fala dessas novas tecnologias, a gente, principalmente em algumas matérias que incentivam, tem muitas questões das vantagens, mas a gente tem que ponderar também alguns pontos para tomada de decisão. Os carros elétricos não poluem o ambiente, né? Questões da vantagem, isso lembrando que isso é na utilização. A gente não está levando em consideração na produção do tipo de combustível, né? Porque para gerar energia a gente sabe que tem impactos ambientais. Então, na produção da placa fotovoltaica, então a gente está utilizando aqui na forma de produção. A desvantagem desse carro elétrico é porque exige baterias no veículo, elas são pesadas, né? O carro elétrico são silenciosos, bateria de pouca duração, a desvantagem é de 6 a 8 horas. Outra vantagem, o carro elétrico tem menores custos de manutenção, mas, porém, o custo dele é muito elevado. Os carros elétricos reaproveitam a energia, né? E a outra desvantagem em relação a isso é que a produção de eletricidade poderá haver emissão de CO2, foi o que eu falei. Os carros elétricos podem não pagar imposto de circulação, pode ser uma política de incentivo, né, para que as pessoas invistam em carros que tenham combustível de menor impacto ambiental, e as baixas temperaturas de funcionamento da bateria pode não ser o melhor, né? Os carros elétricos proporcionam uma condução agradável, porém o tempo de vida útil das baterias, pois cada uma custará entre 10 mil e 15 mil euros, né? Se a gente colocando aí, então a vida útil dela não é tão grande, pode custar caro, né? Essas baterias. Apresentando para vocês o carro solar, pode ver pela figura aí, tem um design legal, né? Bonito, também é da mesma montadora do que o carro híbrido, né?
já está sendo estudado, já está até sendo comercializado, né? Mas, enfim, os estudos sendo realizados, para que possa entrar no mercado, né? As células solares possuem apenas 0,03 milímetros de espessura, então são muito finas. E isso permite que ela seja instalada em partes de curva do carro para aproveitar o maior, né? Ali a maior contato, fonte de contato ali com as luzes, os raios solares, né? Então, a parte curva do carro, ela possibilita colocar esse painel no carro, né? Painel solar instalado, por exemplo, no Prius, né? Que eu falei, que citei também, converte energia solar em uma eficiência de mais de 34%, né? O veículo é carregado mesmo em movimento, é outra vantagem, né? O veículo não carrega só quando está parado. Ele em movimento, onde tem os raios solares, ele também é carregado, né? Então, carrega as baterias quando anda, necessidade de teste em regiões com menos incidência solar. Então, pode ser uma vantagem para onde tem grandes incidências solares, mas para outras regiões ainda deve-se realizar estudos para saber se tem a mesma eficiência, né? Para ver se é compensatório. Vantagem, né, que a emissão de poluentes, não existe emissão de poluentes. O impacto ambiental seria na produção das placas solares, mas como a gente já citou anteriormente, a gente está tratando dos impactos ambientais na utilização do combustível. O carro movido a célula de combustível. A célula de combustível é um dispositivo de conversão de energia eletroquímica que converte hidrogênio e oxigênio em eletricidade, calor e água. Produz energia continuamente desde que esteja fornecido combustível, né, o hidrogênio, mas já tem estudos também de carro de célula combustível a etanol, é um estudo bastante promissor, mais uma linha de pesquisa, né, para a gente, para o programa de pós-graduação em agroenergia, bastante interessante. A célula consiste em 2 eletrodos, né, condutor metálico, por onde passa uma corrente elétrica, entra no sistema e sai dele, né, separados com eletrolito, condutor de eletricidade, sólido ou líquido, na qual o transporte de carga realiza por meio de íons, né. Então, aqui tem um esquema do carro movido a célula de combustível. E nesse caso aqui, a carro a hidrogênio. Também da mesma montadora. Essa montadora, ela faz bastante avançado em relação a esses estudos nesses carros com combustíveis alternativos, né, de baixo impacto ambiental. Para entender melhor, o oxigênio é alimentado no anodo, né, eletrodo onde se dirige o íons negativo, o oxigênio ou ar. Entra na célula combustível através do catodo, de acordo com a figura, vocês podem perceber. Através da ação de um catalisador, os átomos de hidrogênio são decompostos de prótons e elétrons, que seguem caminhos diferentes para o catodo. Os prótons são conduzidos através de eletrolitos para o catodos e elétrons, que não pode passar através do eletrolito. Cria uma corrente elétrica externa que é utilizada para a geração de energia elétrica, antes de regressar ao catodo, na qual é reunida com íons positivos de hidrogênio e oxigênio para formar água e calor. A figura ilustra bem essa questão de entrada de energia, né, o que é utilizado, e também a questão dos produtos aí da geração dessa energia e da utilização, né, que é o calor e H2O, que é a água, né. Outro combustível que casa bem com a outra apresentação que a gente assistiu hoje, né, que é o gás de lixo para combustível. Então, como foi citado na apresentação anterior, a decomposição do lixo, ele é gerado o gás metano, né? Então, atualmente no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, um volume enorme de resíduos é despejado em lixões e aterros sanitários, né? Desperdiçado uma oportunidade extraordinária de produzir energia a partir do lixo, né? É isso mesmo. Então, além de a gente estar perdendo, expondo esse lixo de forma inadequada, né, em aterros sanitários não controlados e lixões, no caso, que não controlados, e aterros sanitários que não têm essa captação de gás, ou seja, como na figura vocês podem observar aqui, esses coletores de gás que estão na vertical,
No final, na ponta, a tubulação para que o gás metano saia, ele é queimado, né? Porque na queima é transformado em CO2, que é menos nocível do que o gás metano. Ou seja, se a gente está percebendo que esse gás é queimado ali, ou seja, tem combustão. Se tem combustão, ele pode ser utilizado para energia, né? E também para questões de combustível. Hoje, poucos aterros sanitários fazem a coleta desse gás para geração de energia elétrica. Mas a gente pode perceber, então, de acordo com esse esquema, que um aterro sanitário bem controlado, né, com a coleta de gás, e ele pode, além de gerar energia elétrica, também pode ser utilizado por transporte público, né? Ou seja, abastecer os ônibus de transporte coletivo com esse gás. Já existe ônibus gerado a gás, movido a gás natural, por que não utilizar esse gás de lixo, né, oriundo dos resíduos sólidos, até mesmo de esgoto sanitário, para a produção de combustível para esses veículos, né? Então, como eu disse, já existem veículos que possuem motor que consegue rodar tanto com biometano quanto a gás natural veicular, né? Ou seja, claro que os estudos precisam saber da disponibilidade da matriz energética, né? Para se fazer o investimento, mas quando você passa a pensar que um veículo utiliza também o gás natural, o GNV, assim como o biometano, então fica relativamente tranquilo para fazer o investimento nesse tipo de veículo, porque não vai faltar a matéria-prima e fonte de matriz energética, que pode ser movido por qualquer um dos dois. Com isso, né, são aí produzidos os ônibus movidos a lixo orgânico, esgoto e fezes humanas. Quando a gente fala, né, fezes humanas, em relação ao esgoto, não ênfase a questão de fezes humanas, porque é um impacto ambiental, a geração de esgoto, e tem essas oportunidades de reaproveitamento, né? Na figura é bem ao pé da letra mesmo, né? A plotagem desse ônibus aí, até mesmo para ter um impacto na sociedade, né? Um impacto aí visual das pessoas, observar o que é aquela figura ali, né? Mas é para realizar essa relação mesmo da produção do esgoto, desse impacto ambiental, que pode ser, né, aproveitado para a produção de combustível. O biobus, que é denominado da figura, ele é movido, né, aos gases, né? Não é propriamente dito do esgoto bruto das fezes humanas, mas sim da decomposição do gás que é gerado na decomposição do esgoto e do lixo orgânico. O coletivo tem motor movido a gás, biometano gerado na decomposição, né, como eu disse, do esgoto e do lixo orgânico. Ele também pode ser movido a gás natural, né, e assim também como biometano. E o aproveitamento das grandes cidades, já que tem um volume grande de produção de lixo, uma vez que é feito a coleta e a destinação de forma correta em uma obra de engenharia considerada como aterro sanitário que tem a coleta de gases, pode ser gerado para o abastecimento dos veículos. Em algumas cidades já tem esse aproveitamento desses gases para a produção de energia elétrica. Então você está resolvendo um problema ambiental que é a coleta desse gás que é produzido e de certa forma seria emitido para a atmosfera, você estaria aproveitando para mover aí combustíveis e pessoas, né? Então, nesse caso, né, emite cerca de 30% de dióxido de carbono a menos que um ônibus movido a diesel. Então, em números aí mostrando os benefícios do ônibus movido a lixo orgânico e a esgoto. Um exemplo aí dos ônibus movidos a biometano em Curitiba, como sempre, né, uma cidade aí piloto, sempre sai na frente das outras. Ela iniciou um projeto de ônibus a gás natural, posteriormente a biometano no sistema municipal. De acordo com o fabricante dos ônibus, pode reduzir em torno de 70% das emissões de gases poluentes
em aproximadamente 28% o custo operacional por quilômetro rodado. Então, olha que genial, né? Além de diminuir os impactos ambientais, diminuir o custo também operacional por quilômetro rodado, né? Então, quando a gente sempre falou em outros os combustíveis que é revendido aí pela agência, que é regulamentado pela Agência Nacional de Petróleo, a gente falou da composição dos preços, né? Porque é um fator importante na tomada de decisão, né? Não basta ter os menores impactos ambientais se o custo for elevado. A tomada de decisão sempre é analisado aí, né? A gente fala os dois, mas a gente pode ser considerado os três quando a gente fala do tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o ambiental e o social. Então não basta ser só ambientalmente viável, tem que ser economicamente e socialmente viável também para a tomada de decisão no uso do combustível. Que a gente pode observar um comparativo interessante da utilização, um estudo que foi realizado em São Paulo e no Rio Grande do Sul, na utilização comparativa do GNV primeiro com o diesel. Rodou 700 km, né, com cada combustível e chegou à conclusão que com o GNV o custo por quilômetro rodado foi 89 centavos. O custo com diesel, 1,24. Então pode observar que o GNV teve um custo menor em relação ao diesel por quilômetro rodado. Já no Rio Grande do Sul fez um comparativo em relação ao biometano e ao diesel, né? E chegou aos mesmos 89 centavos por custo por quilômetro rodado. E o diesel 1,26. Né? Comparativo aí utilizando 8 modelos diferentes da marca Scania. E os resultados foram aferidos pela NETS Engenharia Automotiva, ou seja, foi passado por uma auditoria de terceira parte esses testes. Né? Então, observa-se que, né, a utilização do biometano nesse teste se apresentou viável, uma vez ainda que você resolve um outro impacto ambiental. Então é interessante a gente observar em relação aos custos e os impactos ambientais. Mais uma vez eu vou frisar em relação ao tripé do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, né? Que é do ambiental, social e econômico. Então, através dessa apresentação, a gente consegue ter uma tomada de decisão melhor na bomba quando a gente for parar para abastecer, ou até mesmo na escolha do tipo de transporte que a gente vai utilizar para se locomover. Seja ele por aplicativo, transporte público, ou carro próprio. Então essas decisões, essas análises fazem com que a gente tenha os melhores dados aí para tomada de decisão. Eu agradeço, me coloco à disposição para perguntas, contato, né, meu e-mail, meu telefone à disposição, ou até mesmo os comentários do vídeo. Agradeço a oportunidade. As referências utilizadas no trabalho podem ser consultadas. Mais uma vez agradeço, me coloco à disposição. Muito obrigado.